Dos ativos que vocês selecionam para dentro do portfólio, vocês dão preferência para ativos já performados, né? Ou vocês, porventura, colocam um build-to-suit para dentro, algo a ser construído ainda, né? Onde, de certa forma, por mais que protegidos, né, por todas as características das alienações que são feitas, o risco acaba sendo um pouquinho maior por ser um ativo que ainda não existe, de fato. Então, é uma ótima pergunta, assim, o risco de desenvolvimento, ele sempre é um risco a mais no imobiliário. O MCCI, ele é um fundo, como eu comentei, ele foca muito nessa segurança, então ele é um fundo que ele não faz desenvolvimento, ele faz somente imóveis já prontos, que já estejam, gerando renda, tá, já estejam gerando esse recurso. Eh, Você comentou de um contrato de build to suit, muitas vezes um contrato de build to suit ele está ancorado no crédito de uma empresa se o imóvel ainda não está pronto. Às vezes você pode ter um imóvel a performar num build to suit que ainda que está tem uma empresa por trás ali. E hoje na carteira a gente não tem nada disso, né? São apenas imóveis geradores de renda. O foco do MCCI é esse foco bem na estabilidade aqui do que você vai enxergar. Perfeito. Fai, pergunta aí pelo menos umas 2 perguntas que tu nunca fez pro Bruno e agora é o momento de fazer elas. A gente estava falando antes aqui que as perguntas que às vezes eu tenho vontade de fazer são perguntas bem de analista mesmo, assim, mas eu preciso me controlar aqui para trazer tópicos que essa conversa, na verdade, é para um público aqui da Liberta, né? Então, depois, Bruno, a gente troca contato e se fala e entra em alguns outros aspectos ali. Coisas que eu acho que podem chamar a atenção da turma quando olha ali para o MCCI. Que talvez você já tenha respondido aqui durante essa nossa conversa, mas eu acho que vale a pena dar uma lupa nisso. Olhando ali para a variação do valor patrimonial do MCCI, de alguns meses para cá, a gente vê uma pequena variaçãozinha negativa mês a mês. Eu acho que você já respondeu isso, mas para a turma que depois for olhar para o fundo, vai olhar aquilo e vai dizer, pô, mas o que será que está acontecendo aqui, né? Por que isso aconteceu aqui? Então, Bruno, eu antecipo essa turma aqui, essa pergunta, porque certamente é algo que, para quem está olhando pela primeira vez o fundo ali, chama os olhos, né? Porque, pô, legal, eu vou comprar, vou receber o rendimento, pô, mas e o que está acontecendo com esse patrimônio aqui? Por quê, né? Perfeito, assim, isso aconteceu com todos os fundos da indústria, né, não é só o nosso. E isso daqui ele é resultado da chamada marcação a mercado. Momentos em que você enxergar uma NTNB subindo, né? Pô, no último ano foi de 5 para 6 praticamente em 2 anos. Você vai ver a cota patrimonial caindo, assim, isso é o correto financeiramente falando. Se não fosse assim, você estaria escondendo uma realidade do investidor, né? O valor patrimonial dos ativos ele cai. Então, o que aconteceu no MCCI foi basicamente isso. Você tem, por outro lado, o efeito da inflação. Então, o efeito da inflação ele vai, a gente fala, o papel vai ficando mais gordinho, ou seja, o patrimonial dele aumenta porque a inflação impactou, né? E aí você pode escolher distribuir ou não distribuir aquela inflação como dividendos. Existem fundos que distribuem, existem fundos que distribuem menos. O MCCI a gente tem uma perspectiva que, na verdade, uma filosofia de estabilização de dividendos. Então, preferimos manter um mesmo patamar do que você oscilar junto com a inflação, especialmente esse últimos talvez 18 meses que você teve uma inflação que variava muito, né, de mês para mês. Então você teve períodos de inflação muito alta, em que a gente não distribuía toda essa inflação, uma parte ela ficava ali engordando a minha cota patrimonial, o dinheiro estava lá guardado. E em outros momentos, quando você teve a deflação, por exemplo, o MCCI foi um dos pouquíssimos fundos que manteve exatamente o seu patamar de distribuição. Então, por exemplo, em setembro foi distribuído 1,10, em agosto 1,10, em julho 1,10. Então, assim, a distribuição do fundo ela vem no patamar aqui de 1,10 desde maio.
e antes disso estava num real. A gente sabia, assim, que ia, não sei se a gente sabia que ia acontecer exatamente a deflação, não sei se a gente sabia que ia acontecer exatamente do jeito que aconteceu, mas a gente sabia que a inflação não ia ficar galopante daquele jeito por muito tempo. Então a escolha foi segura, faz uma reserva. No momento que deixar de vir a inflação, você começa a gastar essa reserva para manter a distribuição. E foi isso que a gente fez. Por isso que eu entendo que a gente visa muito essa estabilidade de dividendos, porque lá dentro, no recheio do MCCI, eu tenho coisas muito sólidas. Tenho papéis high grade, que pagam direitinho, pagam bem. A casca do MCCI, que são as cotas, né, que a gente não tem controle, a nossa vontade é que ela reflita o máximo possível dessa dinâmica de segurança e estabilidade dos papéis. Então, uma maneira de fazer isso é você tentar estabilizar aqui as distribuições de dividendos. E acho que deu muito certo. E aí é um pouco do que você está dizendo. Você fala, pô, a patrimonial ela está caindo por marcação a mercado. Então, se você vê uma reversão desse movimento da NTNB, você vê a reversão também da patrimonial, e também você tem a inflação que está sendo distribuída. Tá? E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.